Coletiva de mandos de campo para as semifinais da Copa do Brasil. Apresentação e coletiva de jogadores que chegaram no Corinthians e também a rodada do final de semana. Tudo isso depois da vinheta. Salve Corinthians! Beleza, rapaziada? Certinho? Aqui é o Thiagão do canal Eu Sou Timão e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Se você puder deixar o like, nos ajuda muito a você deixar esse joinha pra gente. E também, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva que estamos chegando à marca de 2.500 inscritos. Rapaziada, vamos começar aqui com a notícia de que o Coringão vai ter agora a realização do sorteio para as semifinais da Copa do Brasil, tá? Vai ser amanhã, sexta-feira, por volta de 2 da tarde. A gente vai conhecer quem que vai jogar o primeiro jogo, em qual campo vai ser. Se o primeiro jogo vai ser no Maracanã, se o primeiro jogo vai ser na Neoquímica Arena. Lembrando que em 2022 o Corinthians decidiu no Maracanã a final contra o Flamengo e também eles se enfrentaram em 2018, né? E o Corinthians decidiu em casa as semifinais de 2018. O Corinthians acabou vice-campeão nas duas ocasiões. Então, além de Corinthians e Flamengo, Vasco e Atlético Mineiro também vão conhecer quem que vai decidir a sua segunda partida em casa, beleza, rapaziada? Eu vou trazer um short para vocês aí quando sair o sorteio. Infelizmente eu vou estar em outro trabalho, mas assim que sair o sorteio eu trago para vocês o resultado, tá bom? Outra coisa, rapaziada, tá acontecendo agora por volta do meio-dia, 1 da tarde também, a coletiva, né? A coletiva e a apresentação oficial de 3 jogadores que vieram pro Corinthians, né? O espanhol Héctor Hernández, o nosso José Fernandes venezuelano, né? E também o André Carrilho, né? Peruano. Então, esses 3 jogadores estrangeiros vão dar a sua entrevista coletiva agora, nessa quinta-feira, tá? Qualquer novidade eu trago para vocês aqui também, beleza, rapaziada? E, rapaziada, o Coringão já tá se preparando, né, pra rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no próximo sábado, 4 da tarde. E o Corinthians vai enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. Muita expectativa para a estreia do Depay, né? Eu trouxe um short aqui para vocês falando sobre isso, que tudo indica que o Depay vai estrear agora neste sábado. Ainda não se sabe se o Memphis ele vai jogar de titular ou se ele vai jogar um segundo tempo, vai entrar por volta dos 10 do segundo tempo. Lembrando a todos vocês que ele tá arrebentando nos treinamentos, viu? A gente vê os treinamentos de um aproveitamento muito bom, tipo assim, a cada 10 chutes, 8 ele converte em gol. O cara tem uma preparação física absurda, tá fazendo um trabalho muito intensivo, né? E tudo indica que vai ajudar muito o Corinthians e vai, assim, na minha opinião, cara, o Memphis ele vai... Não vou falar que sobrar no futebol brasileiro, mas ele vai ter uma relevância muito grande, né? Então, a gente aguarda, né, com muita expectativa aí a estreia do Memphis, que vai jogar no próximo sábado, e também na partida de volta contra o Fortaleza, que daí o Corinthians decide em casa, o Corinthians não saiu vitorioso pelo placar de 2-0, né? Contra o Fortaleza lá no Castelão. Lembrando que o Corinthians pode até perder de 1 gol de diferença, que o Corinthians acaba se classificando. Então é um resultado que o Corinthians criou muito forte e ainda tem a entrada do Memphis, né? Então a gente tá na expectativa aí da estreia do Memphis. E rapaziada, é um jogo assim que a chave deve ser virada. A gente nas Copas estamos indo muito bem, a situação tá muito boa, tá bacana, show de bola, mas o Campeonato Brasileiro é a nossa maior preocupação, mano. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que ele não perdoa vacilos, e não é de hoje que eu falo isso aqui pra vocês. Então o Coringão depende só de si ainda. Mesmo faltando 12 rodadas, o Corinthians vai disputar 7 jogos em casa.
Então o Corinthians tem tudo para poder escapar. Se, por exemplo, o Corinthians vence os 7 jogos em casa, o Corinthians soma mais 21 pontos, vai a 46, que é essa nota de corte aí, né? Mas por mais que o Corinthians não vença os 7 jogos, que eu acho também que é difícil de se acontecer, são bons adversários, tem clássico e tudo mais, mas o Corinthians pode, por exemplo, vencer 4 ou 5 em casa e empatar fora, porque o Corinthians vai pegar adversários diretos, né? Nessa situação que o Corinthians se encontra. O Corinthians vai enfrentar o Cuiabá, o Corinthians vai enfrentar o Criciúma, vai enfrentar o Vitória. Lembrando que Criciúma e Vitória ambos são fora de casa. Então o Corinthians ele pode buscar resultados bons mesmo jogando fora de casa. O Corinthians joga fora de casa contra esses 3 que eu falei para vocês, contra o Grêmio, né? Também no Sul, e o São Paulo, que era para ser no Morumbi, mas na verdade vai ser no Mané Garrincha, inclusive é a próxima rodada do Corinthians, né? Depois do Atlético Goianiense. Então, rapaziada, o Coringão, cara, ele pode muito bem escapar dessa situação. E uma coisa que a gente tem que priorizar aqui também é que o Corinthians, ele tá em ascensão no momento certo. Eu acho que a gente pode falar desse jeito. O Corinthians ele vem melhorando o seu futebol conforme as rodadas vão passando, conforme vai jogando os jogos, e por mais que tenha resultados de derrota, como foi o resultado contra o Botafogo, a gente pode ver que o Corinthians melhorou na situação, entendeu? O Corinthians ele vem melhorando gradativamente. Então, mesmo com derrotas, o time tá jogando bem. Contra o Fortaleza, aquela vez que a gente perdeu por 1-0, o time já jogou bem. Então, tem situações que o Corinthians, a gente pode ver a melhora no futebol. Então, não é difícil disso acontecer. Porque a Fiel vai estar apoiando o tempo todo. A Fiel tá se mostrando fundamental nessa possível recuperação do Coringão. A gente sabe que é extremamente difícil. A gente entende que a situação do Corinthians é complicada, só que na minha opinião não cai, velho. Na minha opinião não cai, porque tá conseguindo melhorar o seu futebol no momento certo, entendeu? Então, você vê times que são adversários do Corinthians hoje, que eles estão decaindo, estão tendo resultados adversos, o time não vem jogando bem, e o Campeonato Brasileiro, mais uma vez, ele não perdoa. Então, depende muito do Coringão essa salvação, cara. Porque o Corinthians, mano, essas contratações que o Corinthians fez no meio do ano, Charles, André Ramalho, aí veio o Carrilho, Memphis, Hugo Souza. Cara, isso aí foi fundamental para a declaração de rebaixamento do Corinthians com rodadas de antecedência. E não é de hoje que a gente fala isso aqui. Se o Corinthians não contratasse, atacante, se o Corinthians não contratasse zagueiro, o Corinthians era bem provável de ser declarado rebaixado no final do ano, porque o elenco era muito fraco. Era muito fraco o elenco do Corinthians, rapaziada. E hoje você pode ver que existe um nível assim, que caso saia jogador e entre jogador, esse nível ele não abaixa. Por exemplo, o Coronado começa jogando numa intensidade legal igual do Garro. Ele sai, o Garro entra, a intensidade permanece. Entendeu? Em relação a ataque, em relação a zaga. Então é muito bom, cara, essa contratação, essas contratações que o Corinthians fez no meio do ano, nessa janela de transferência do meio do ano. E é fundamental, cara. É o que enche o torcedor de esperança. E o torcedor não vai deixar de apoiar o time, porque vê que o time tá melhorando seu futebol, entendeu? O torcedor do Corinthians vai ser a principal diferença para essa recuperação do Coringão. Então a gente pode ter esperanças de que o Corinthians consiga bons resultados dentro e fora de casa a partir de agora. E voltando aí, só para fechar em relação ao Memphis, cara, o Memphis vai ser assim na minha opinião, uma válvula pro Corinthians. Ele vai conseguir fazer que seja esse escape, que a bola chegue nele e ele consiga concluir a gol, mano. Que ele consiga criar um perigo real de gol. E é uma coisa que ainda falta no Corinthians. A gente não vê esse tipo de confiança no Yuri Alberto. Mas o estilo de jogo do Memphis é esse. E ele tem muito para provar, muita coisa boa aqui
no futebol brasileiro. Se você gostou desse vídeo, peço para que você deixe o like, dá essa moral para nós. Se não é inscrito, se inscreve também. Você chegou até aqui, o meu muito obrigado, viu, rapaziada? E segue a gente também nas nossas outras redes sociais, no TikTok, @eusoutimão1910 e no Instagram, @eusoutimão1910. E você sabe, hein? Aqui no canal Eu Sou Timão, você tem vez e você tem voz. Tamo junto, galera. Valeu!